levante bem alto a sua mão e aplauda aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Jesus. Exaltamos o teu santo nome, Senhor, essa manhã. Exaltado Deus. Vamos celebrá-lo. Deus reina, vamos celebrar. Hey! Ele reina em retidão. Que a terra e os céus alegrem-se na tua presença. Deus reina, batam palmas às nações. Os anjos gritam, os remidos vêm dançar. Para celebrar o Rei. Celebremos! Deus reina, Deus reina, Deus reina. Vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinará. Vamos declarar que Ele reina. Deus reina, vamos celebrar. Hey! Ele reina em retidão. Que a terra e os céus alegrem-se. Deus reina, batam palmas às nações. Os anjos gritam, os remidos vêm dançar. Para celebrar o Rei único. Deus reina, Deus reina, Deus reina. Vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinará. Para todo sempre. Que todas as nações exaltem o poder do Rei. Seu nome faz o mal tremer. Porque se irão os povos, o Rei no trono está. Agora e sempre reinará. Que todas as nações exaltem o poder do Rei. Seu nome faz o mal tremer. Porque se irão os povos, o Rei no trono está. Agora e sempre reinará. Oh! Deus reina, Deus reina, Deus reina. Vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinará. Deus reina, Deus reina, Deus reina. Vamos celebrar. Tu reinas e sempre reinará. E sempre reinará. E sempre reinará. Ah, Senhor, exaltamos o teu santo nome. Dizemos que tu és grande, tu reinas, tu és um Deus entronizado. E como é maravilhoso vivermos numa igreja de comunhão, amém? Eu quero que você tome a sua Bíblia nesse instante. Levante a mais alto que você puder. Senhor, do modo como levantamos a Tua palavra tão alto, queremos levantar também o nosso coração diante do Senhor. Ó Deus, que possa existir fome verdadeira, Senhor. Ó Deus, o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da tua boca. E a tua palavra, Senhor, está aqui nas Escrituras. Dá-nos, ó Deus, essa fome da tua palavra. Senhor, queremos ser alimentados por ela. Queremos ser exortados por ela. Queremos ser edificados por ela. Senhor, que a tua palavra, que é o Senhor mesmo, seja revelada nesta manhã. Conceda ao pregador tua graça, tua sabedoria, a tua unção, para que possamos, ó Deus, sair daqui, não do modo como chegamos, mas que possamos sair daqui mais e mais apaixonados pelo Senhor, em teu precioso nome. Amém. Vamos declarar juntos com a Bíblia levantada. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Domingo passado, nós começamos a falar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. Não é ter medo dele. Existem pessoas que acham que o temor do Senhor é ter medo de Deus, mas não é. Não existe nada, mas nada mais glorioso aqui na terra do que você ter o entendimento sobre o que é o temor do Senhor. O profeta disse: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O Senhor disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando olhamos sobre o temor do Senhor, e aquilo que o temor do Senhor deve gerar em nossas vidas, o temor do Senhor deve produzir em nós pelo menos 3 realidades básicas. Primeiro, gerar em nós a mesma atitude que Deus tem para com o pecado, que é aversão. Deus tem aversão ao pecado. Da mesma maneira que você tem aversão em comer um prato de fezes, você não consegue comer um prato de fezes. Por quê? Você tem aversão. O temor do Senhor gera em nós a mesma atitude que Deus tem para com o pecado, que é aversão. Em segundo lugar, o temor do Senhor deve despertar em nós um profundo respeito pela santidade do Senhor, pelo seu poder, por plena capacidade de atender à necessidade humana. E em terceiro lugar, pelo temor do Senhor, teremos também uma compreensão melhor dos atributos divinos. Obedecer a Deus por aquilo que Deus é algo tão glorioso, tão celestial, tão divino, tão maravilhoso. Acho que o moço fez um pouquinho de confusão ali em colocar, confundiu ali, mas todo mundo ouviu? Mas só para ficar claro, eu quero que vocês repitam comigo. Tem nada do número 5. Vamos começar. O temor do Senhor deve produzir em nós. Vamos falar juntos? Nada disso aí. Isso. Agora ele chegou. Vamos aplaudir aquele moço ali, que ele faz coisas que tem hora que ele precisa ter até espírito de discernimento, que tem hora que eu escrevo em hebraico, eu não sei se em aramaico, e eles têm até que descobrir o que eu estou escrevendo. Então vamos falar juntos? O temor do Senhor deve produzir em nós, primeiro, gerar em nós a mesma atitude que Deus tem para o pecado, que é a aversão. Em segundo lugar, deve despertar em nós um profundo respeito pela sua santidade,
pelo seu poder e pela plena capacidade de atender às necessidades humanas. Isso aí, ele colocou. E o número 3, vamos ler. Pelo temor do Senhor, vamos juntos? Pelo temor do Senhor, teremos também uma melhor compreensão dos atributos divinos. Obedecer a Deus por aquilo que Deus é. Quando você abre as Escrituras, em Isaías capítulo 11, Isaías é um livro evangélico. 400 anos antes até da crucificação do Senhor, foi que Isaías escreveu. E no capítulo 11, Isaías 11, os 3 primeiros versos vão falar exatamente sobre isso. Isaías 11, verso 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O verso 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o verso 3 diz: deleitar-se-á no temor do Senhor. Quando você tem o entendimento da vida de Jesus, o apóstolo Paulo, ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A vida de Jesus, o testemunho dele, tudo o que ele fez, e ele diz: eu vos envio, como o Pai me enviou. Sobre nós deve repousar o que repousou sobre ele. O verso 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E diz aqui o versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor. O nosso deleite, o deleite de Jesus era o temor do Senhor. Ele se deleitava no temor do Senhor. Deleite é como se fosse um dia com muito sol, você é tão suado. E quando você toma um sorvete de coco, assim gostoso, você se delicia. Você coloca na boca e diz: ai, parece que desde o dedão do pé até o último fio de cabelo, há um deleite no seu físico, não é assim? Deleite. Algo que o nosso coração tem que ter é exatamente essa ambição santa, esse desejo aqui, deleitar-se-á no temor do Senhor. Quando o nosso deleite é o temor do Senhor, quando o temor do Senhor na nossa vida não é o medo de Deus, o temor do Senhor é uma própria expressão do seu próprio caráter, da sua própria vida em nossa vida. Toda bagunça que existe na nossa caminhada, a causa é apenas uma: a falta do temor do Senhor. A falta do temor do Senhor. Quando o temor do Senhor, porque tem gente que tem a pele muito grossa, tem gente que tem muita dificuldade, mas quanto maior for o temor do Senhor na sua vida, mais sensível você será. Mais sensível. Você, se tem o temor do Senhor, se você está assistindo alguma coisa na TV e aquilo ali você sabe que é diabólico, naquela hora você tem sensibilidade. Mas tem pessoas que têm casca grossa. Vê um prato de fezes e começa a comer. E começa a comer. E devora um prato, devora 2, devora 3, devora 4. E depois acha que vai ter alguma coisa na vida. Não tem. Você também é aquilo que você come. Jesus Cristo disse um momento: eu tenho uma outra comida para comer. Eu me alimento de outra coisa. Eu me delicio. Aqui ele está dizendo que ele deliciaria em quê? No temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. No Salmo 34, o versículo de número 11. Salmo 34, versículo 11, é um chamado.
E nesta manhã o Senhor continua nos chamando para conhecer o temor do Senhor. E diz assim: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Para não sermos destruídos, nós temos que ter o conhecimento. E a palavra, você tem a Bíblia exatamente para você conhecer, saber, viver o temor do Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quando você lê em Isaías, capítulo 33, o versículo de número 6. Isaías 33, o versículo 6. Nós vivemos por aquilo que nós queremos ter. Pessoas lutam, passam a vida toda para determinadas conquistas. Mas qual será o seu tesouro? Qual será o seu tesouro, o seu legado? Isaías 33, 6 diz: haverá, ó Senhor, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E diz assim: o temor do Senhor será o teu tesouro. Vamos falar? O temor do Senhor será o teu tesouro. Outra vez, o temor do Senhor será o teu tesouro. Outra vez, o temor do Senhor será o teu tesouro. O escriba sábio é aquele que tira do seu tesouro. O que você tem como seu tesouro? A sua maior riqueza aqui na terra. A sua maior riqueza para aquelas horas que dinheiro algum pode comprar. Aquelas horas de desespero, de angústia, aquelas horas de conflitos, naqueles momentos de lágrimas, de ansiedade. Você precisa ter uma fonte. Mas quando você tem o temor do Senhor, a promessa dele diz aqui: o temor do Senhor será o teu maior tesouro. Volte para Provérbios. Provérbios capítulo 19, o verso 23. Provérbios 29 e 23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Eu gosto desses textos, porque Deus é assim. Deus nunca nos dá alguma coisa pela metade. Deus nunca nos dá alguma coisa para nos envergonhar. Deus nunca nos pede para fazer alguma coisa só para falar assim: olha, está vendo? Você não fez, você não tem condição para fazer, você não merece. Não é assim. O texto diz: o temor do Senhor conduz à vida. Conduz à vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Existem pessoas que existem. Deus não quer que você apenas exista. Deus quer que você tenha vida. E Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas isso é uma escolha sua. Ou você pode escolher apenas existir, ou você pode escolher viver. Há uma diferença muito grande. Existem pessoas que existem. Elas fazem, têm CPF, têm registro, mas elas não têm o quê? A vida. E diz aqui a palavra: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que eu tenho ficará satisfeito. E há uma promessa: e mal nenhum o visitará. É o temor do Senhor que te leva a fechar as portas para Satanás. Por isso a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Mas o que faz você não abrir a porta para o diabo é o temor do Senhor. Ele não tem forças para entrar em sua vida, a não ser que você abra as portas. Você não precisa ficar assim com medo do diabo. Não, o Senhor já o venceu. Você tem apenas que resisti-lo. Mas para você resisti-lo, você precisa ter o quê? O temor do Senhor. O temor do Senhor conduz à vida, e aquele que eu tenho ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Em Hebreus capítulo 12, o verso de número 28. Hebreus capítulo 12, o verso de número 28. Nós temos recebido do Senhor um reino.
algo tão precioso. E aqui o escritor aos Hebreus diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A nossa fé não é uma religião. A fé cristã não é uma religião. É um relacionamento com Deus. É a nossa intimidade com Ele. E essa intimidade vem através de quê? Do temor do Senhor. Por isso diz, vamos ler juntos o verso 28, todos nós. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e o que mais? Santo temor. Quero mostrar alguns motivos que a Bíblia nos diz do temor do Senhor. Por que temos que ter o temor do Senhor? Por causa da santidade de Deus. Nossa relação com Ele vem pela santidade. Quando você lê no livro do Apocalipse, capítulo 15, o verso 5. Apocalipse 15, o verso 5. À medida que a pessoa vai conhecendo Deus, à medida que você vai mergulhando nas Escrituras, à medida que o seu coração vai tendo mais fome dEle, esse desejo dEle, você vai conhecê-lo. Por isso, o verso 4, 5 de Apocalipse diz, capítulo 15, não é o verso 5, é o verso 4. Apocalipse 15, 4, não é 5, diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? No capítulo 14 de Apocalipse, o verso de número 7. Apocalipse 14, o verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. O motivo do temor ao Senhor, pela santidade do Senhor, mas nós o tememos, o temor do Senhor, por causa da bondade do Senhor. A bondade do Senhor se expressa através do seu amor. Ao ponto da palavra dizer assim: o amor de Cristo nos constrange. É tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, que nós ficamos o quê? Constrangidos. O amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange. A sua bondade, sua bondade. O Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Jamais se esqueça, querido, naquelas horas que você estiver passando, aquelas horas que são horas, se você pudesse olhar para trás, você haveria de ver o quê? A bondade do Senhor te acompanhando. Quando você lê o Salmo 2, o versículo 11. O Salmo de número 2, o versículo de número 11, nós lemos assim: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. O Salmo 5, é só virar a página, o versículo 7. Salmo 5, verso 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. O Salmo 103, o versículo 11. Salmo 103, o versículo de número 11. A bondade do Senhor é tão infinita que ela
traz ao nosso coração o próprio temor do Senhor. Diz assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, assim é grande a sua bondade para com os que o temem. Se você pudesse olhar para o céu, olhe para o infinito, você não vai encontrar um limite. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olhe para o seu irmão e fale para ele: meu irmão, deixa eu confessar algo para você. Já era para eu ter morrido há muito tempo, sabe? Sabe por que eu não morri? Por causa da bondade do Senhor. Fale para o seu irmão: meu irmão, pode aplaudir. É somente a bondade dEle. É isso que você tem que viver. Pois quanto o céu se atém acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha o versículo 13. Esse texto aqui fala tão forte com todos nós. Como um pai se compadece de seus filhos. Mas não é aquele pai policial, não é aquele pai déspota, não é aquele pai daquela música que a Ana canta. Quero me apaixonar. Pai. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Volte para o Salmo 86, o verso 11. Salmo 86, o versículo 11. Salmo 86, 11 é um pedido, é uma oração. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Mas olha como que o ímpio, aquele que não tem o Senhor, age. No Salmo 36, o versículo 1. Salmo 36, versículo 1. O coração do ímpio, o ímpio é aquela pessoa que ainda não se converteu. O ímpio é aquele que não experimentou o novo nascimento ainda. O ímpio é aquele que não tem o temor do Senhor na sua biografia. O verso 31 do capítulo 30, Salmo 36 diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Enquanto a pessoa não nasce de novo, enquanto ela não se converte, enquanto ela não se transforma em templo do Espírito Santo, ela não tem o temor do Senhor. Nós só podemos dar o que temos. Você nunca vai poder pedir um cadáver para ele não exalar mau cheiro. Não tem jeito. Falta o quê? Falta a vida. É por isso que quando uma pessoa converte, de repente, ele tem algo novo dentro. A vida dele, o Espírito de Deus está nele. E se oferecer para ele agora um prato de fezes, ele tem aversão. Antes ele não tinha. Ele se deliciava naquilo. Mas agora, ele passa a ter uma sensibilidade. Ele passa a ter uma sensibilidade. É por isso que você pode, filho, passar um dia inteiro sem pecar. Um dia inteiro, uma semana inteira sem comer fezes, pode. Porque é uma escolha sua. Porque você tem que ter toda essa proteção que o Senhor te dá. A atitude do ímpio, diz assim, no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isto leva a não pecar. É o temor do Senhor. Você lê 2 Coríntios, capítulo 7.
2 Coríntios, capítulo 7, o verso de número 1. Toda a Bíblia é cheia de promessas. E promessas para te levar a viver essa vida que Deus tem sonhado para você. Diz assim: tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Tendo, pois, o amado tais promessas. Fala para o seu irmão, meu irmão. A Bíblia, fala para ele, a Bíblia é cheia de promessas. Diz assim: tendo, pois, o amados. Ele nos chama de amados. Vamos falar? Amados. Vamos falar? Amados. Deus é carinhoso. Fala para o seu irmão, Deus é carinhoso. Alguns imaginam Deus assim, tão longe. Talvez seu marido nem chame você mais de amada. Tempos que ninguém chama você de amada. Mas o Senhor continua te chamando. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. E Ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Carne aqui não tem nada de carne não, sabe? Isso aqui eu acho que não é carne não. Carne é um princípio mau na nossa vida. Isso é carne. É pena que em português só tem uma palavra para carne. A língua inglesa tem 2 palavras. Uma é meat, que é carne que a gente come, filé mignon, picanha, essa carne. E tem outra palavra, flesh, que é carne. Só que carne ali, flesh, é esse princípio mau na nossa vida. Tanto da carne quanto do espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Não vai chegar um momento que a gente vai dizer, eu já tenho. Por isso que diz aqui, aperfeiçoando o quê? A nossa santidade no temor do Senhor. Eu não sou hoje o que eu era ontem. Mas eu sei que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados. Cada dia eu fico mais parecido com Jesus. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, olhe para mim. Porque domingo que vem, se você olhar para mim, você vai ver que eu fiquei mais parecido com Jesus. É essa a verdade. É o temor do Senhor, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. E você aperfeiçoa a santidade, não é, meu pai, vai, tá, isso. Sabe, você aperfeiçoa a santidade lavando louça, varrendo a casa, dirigindo o carro, nas coisas do dia a dia. Se você ler a Escritura em Colossenses 3, abra comigo Colossenses 3, versos 22 até o 24. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 22. Colossenses 2, 22 a 24. Dizendo assim, servos, e esse servo para nós hoje são os empregados, né? Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, que? Temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha o verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Esse grupo, apenas esse grupo que está aqui, se esse grupo assumir realmente o que está escrito aqui, quando falamos em Belo Horizonte, 10% da cidade, até 31 de dezembro de 2020, vai ser muito mais cedo. Quando você coloca em prática o que está escrito, tudo quanto fizer, fazei de todo o coração,
como para o Senhor e não para os homens. Imagina você fazendo a comida para Jesus. O que você iria fazer? Jesus gosta de abobrinha também, porque ele que fez, não é? Ele gostava de perfume, não é? O que eu quero dizer é isto. Se você encarar realmente tudo que você fizer, a palavra diz, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Muitas vezes os homens nunca vão nem te agradecer. Mas não existe nada que você faça para Ele que Ele não venha te recompensar. Ao ponto dele dizer, se você der um copo de água, apenas um copo de água em nome dEle, descedentando alguém, diz, olha, você não vai perder o galardão. Porque você está fazendo, não para aquela pessoa, você está fazendo para Ele. Quando você começar a ver as pessoas como criaturas de Deus, amadas e queridas, tudo que você diz, tudo que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim, Jesus Cristo está dizendo, a mim, você está fazendo é para mim. Você está fazendo é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. E é o temor do Senhor que nos leva a viver assim. O penúltimo livro da Bíblia é o livro de Judas. Antes do Apocalipse você tem essa carta de Judas. Precioso irmão do Senhor. Só tem um capítulo. O verso 22 e 23 diz assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E falando a respeito daqueles que não têm o Senhor, pela falta do temor, há um texto aqui em Romanos, capítulo 3, que traz exatamente assim, um retrato daquela pessoa que não tem Jesus ainda. Não adianta você falar para uma pessoa que não tem Jesus ainda, olha, você tem que mudar de vida, mas ele não consegue, porque não tem forças para aquilo. Você tem que deixar as drogas, ele não consegue. Você tem que deixar de trair sua mulher, ele não consegue, porque falta Deus na vida, falta o temor do Senhor. Olha no capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vamos falar juntos o último versículo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Outra vez. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Enquanto a pessoa não vem para Jesus, não adianta, não adianta. Nós amamos todas as pessoas. Nosso chamado é amar a todos. Não existe uma única pessoa, por mais hedionda que esteja presa agora, nós temos que ter para com elas o quê?
o amor. E a expressão do nosso amor por elas é levá-las a conhecer Jesus. A falta do temor de Deus é porque a pessoa não tem o Senhor. E a falta do temor de Deus na vida daqueles que já têm Jesus é porque o conhecimento não chegou. Há uma máxima em pedagogia que diz assim: só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se não existir mudança de comportamento, não houve aprendizagem. Mas agora o temor do Senhor. Eu cataloguei 36 promessas para aqueles que temem a Deus. 36. Só que eu vou começar de trás para diante, para deixar o gostinho mais gostoso para o final. Ainda que a 36ª é algo glorioso, então nós vamos começar pelo número 36. Promessas para os que temem a Deus. Vamos falar? Promessas para os que temem a Deus. Seremos aceitáveis diante de Deus. Seremos aceitos diante dele por causa de quê? Do temor do Senhor. Vamos ler aqui no Atos 10, o verso 35. Olha que promessa tão gloriosa. Atos 10, o verso de número 35, diz assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Mas a pessoa, para fazer o que é justo, ela precisa ser o quê? Justificada. A Bíblia diz: não há um justo nenhum sequer. Não existe ninguém que é justo porque ele conseguiu se purificar de tal maneira que ele virou um santo. Não. Nós fomos o quê? Justificados. Nós não éramos. Mas Deus nos justificou. Deus nos declarou justos. E agora nós estamos dentro deste processo. Nós somos agora aceitos. Por isso diz, em qualquer nação, aquele que o teme. Aquele que o teme. Aquela pessoa que tem o temor do Senhor e faz o que é justo é o quê? Aceito por Ele. Nós teremos a misericórdia do Senhor. Em Lucas, capítulo 1, o verso de número 50. Lucas, capítulo 1, o verso 50. Está uma palavra tão difícil ali, teremonã, está até difícil de ler aí, a placa verde. Vamos ler aqui, Lucas 1, faltou o S ali no lugar do A. Lucas 1, verso 50, diz assim a palavra: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Nessa manhã, quando eu tomei aquelas duas criancinhas aqui, os pais a trouxeram movidos pelo temor do Senhor. O que trouxe os pais, aqueles dois casais aqui, não foi um rito religioso, foi o temor do Senhor. Porque o Salmo 128 começa assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. E aí vai dizendo: do trabalho de tuas mãos viverás e tal, e diz assim: e verás os filhos de teus filhos. Aquele que teme ao Senhor tem uma promessa de deixar uma geração aqui na terra. Mas isto passa de pai para filho. Por isso diz aqui a palavra: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Eu conheço pais que vivem uma preocupação. Quero deixar para o meu filho uma casa. Eu quero deixar para ele um apartamento. Quero deixar para ele, querido. Apartamento e casa vai ficar tudo aqui. 80 caminhões que você tiver vai ficar tudo aqui.
Tem muita gente que não tem um espírito de engano na vida dele. O maior legado que você pode deixar para a sua família é a misericórdia do Senhor. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Tem muita gente que quer medir, quer deixar isso. Eu quero deixar para meus filhos isso. Querido, se você puder deixar, deixe. Mas que a sua motivação seja seus filhos verem em você o temor do Senhor. Verem em você, pai, mãe, o temor do Senhor. E a promessa diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Em Jeremias 32, o versículo 40. Quando você tem o temor do Senhor, nunca apartaremos de Deus. Jeremias 32, o verso de número 40, diz: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Filho, quando você veio para o Senhor, você fez uma aliança com Ele. Todo primeiro domingo nessa reunião das 10, nós começamos às 9 e terminamos com a celebração da ceia. E a ceia foi estabelecida só para nós lembrarmos que temos uma aliança com Ele. E diz, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus só quer fazer o bem para você. E porei o meu temor no seu coração. É a promessa, e porei o meu temor no seu coração. Nesta manhã, enquanto você vai ouvindo a palavra do Senhor, é essa semente que Deus está plantando dentro de você. Se eu planto a semente do temor do Senhor, que fruto que vai brotar? O temor do Senhor. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Toda pessoa, até hoje que eu já vi que se desviou dos caminhos do Senhor, é porque não tinha o temor de Deus na vida. Toda pessoa que um dia andou com Jesus, mas não tinha o temor do Senhor na vida, ela tem uma facilidade grande de desviar. Aquele que tem o temor do Senhor, a promessa diz aqui, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É uma cola. Você pode ver toda pessoa que está desviada. Não tem esse negócio da pessoa falar assim, eu caí em pecado. Caí em pecado nada, isso é sem vergonhice. Pecado é uma escolha. Quando a pessoa tem o temor do Senhor, diz o temor do Senhor nos faz o quê? Livra-nos do mal. O temor do Senhor, fecha a sua boca. Não sai fofoca, não sai maledicência, não sai palavra, não compreende. A falta do temor do Senhor é que estraga tudo. A falta do temor do Senhor, aqui a palavra diz, farei com eles aliança eterna. É para sempre. Não é apenas só domingo. Não, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus nunca vai fazer mal para você. Fale para o seu irmão. Meu irmão, Deus nunca vai fazer mal para você. Porque mesmo se Deus quisesse fazer, Ele não consegue, porque a natureza dele é diferente, só faz o bem. Ele pode te disciplinar. Disciplinar é outra coisa.
A pior coisa hoje são filhos que são criados sem disciplina. Bagunça tudo. Porém, meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Em Eclesiastes 7, 18. Eclesiastes capítulo 7, versículo 18. O temor do Senhor vai te livrar de tantos males, mas de tantos males. Eclesiastes 7, 18. Diz assim: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Desde que eu comecei a mandar mensagens para as pessoas, todos os dias, eu mando uma mensagem. São milhares e milhares de pessoas que recebem. E um dia desse eu recebi uma mensagem, um telefonema de um moço. Era um dos que recebia a mensagem. E ele estava desesperado. Desesperado. E ele diz: pastor, eu pequei. Eu estou vindo agora do laboratório, fiz o exame e constatou que eu estou com o vírus HIV. E a voz daquele moço, suas lágrimas, o impacto, a vida dele agora, uma situação delicadíssima. Então ele começou o telefonema dizendo: pastor, eu pequei. É o temor do Senhor que nos leva a não pecar. Por isso diz aqui: quem teme a Deus, de tudo sai ileso. Compreende? O temor do Senhor traz essa proteção de uma forma tão grande. E eu gosto dessa expressão: bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Se você voltar às páginas, você vai encontrar um retrato daquilo que é chamada a mulher virtuosa. Mas a mulher virtuosa, esse quadro aqui no versículo de número 30. A mulher virtuosa não é tanto só aquela que sabe fazer comidinha, sabe arrumar casa, sabe cuidar dos filhos. Isso é isso. Mas há um momento quando você lê aqui em Provérbios 31, versículo 30, diz assim: enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não adianta ter aquela mulher maravilha dentro de casa, que faz as coisas, mas que não tem o quê? O temor do Senhor. Enganosa é a graça e vã formosura, isso passa, tudo passa. Mas a mulher que teme, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, será louvada. Quando você tem o temor do Senhor, aqui em Provérbios 22, o verso 4, Provérbios 22, o versículo de número 4, você busca tudo que o Senhor espera. Para a pessoa ter o temor do Senhor, ele tem que ser humilde. Ele não pode ser aquela pessoa assim cheia de empáfia, cheia de orgulho, sabe? Uma das características de Jesus, a única pessoa que podia escrever um livro Como Aprender a Ser Humilde Comigo em 18 lições foi Jesus. Se alguém escrever assim, já deixou de ser humilde. Mas Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Uma característica nossa é a humildade. Uma das coisas que eu acho tão bonita aqui na igreja é tudo que a gente quer é ser igual a Jesus. Não queremos nada. Tudo que queremos é ser igual a Jesus. Pessoas vêm aqui e dizem: olha, como?
A igreja de vocês já tem 60 e tantos mil membros. Não é para nós nos vangloriarmos. Só falamos, é só a bondade de Deus. Nós temos que crescer cada dia, é para baixo. Ele nos deu o exemplo. Mas quando você lê aqui, de uma forma tão clara, Provérbios 22, o versículo de número 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quando você tem o temor do Senhor, você vai ter um galardão. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas. Deus não é contra você ter uma boa casa, ter um bom carro, ter recursos, pelo contrário. Ele diz até que isso aqui vem também pelo temor do Senhor. Honra, de você ser honrado. E o que adianta ter tudo isso se não tiver vida? O temor do Senhor, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Mas quando você lê Provérbios 19, verso 23, vamos nos colocar em pé. Provérbios 19, o versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. A capacidade de viver satisfeito, pleno. E último verso, não é que acabou, porque vamos continuar meditando sobre isso. Provérbios 16, o verso de número 6. A maneira de você evitar o mal e de você ficar livre do mal, diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Põe a sua Bíblia sobre o banco. Não tenha nenhuma pressa, não tenha nenhuma pressa, não. Sossegue seu coração, sossegue. Vamos dar nossas mãos, feche os corredores, por favor. O último texto que eu li diz assim: pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Repousará sobre ele. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em nós. Esse mesmo Espírito habita em mim. Repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Que você, durante essa semana, depois de amanhã é feriado, não sei o que você vai fazer nesse dia, mas seria tão lindo se você pudesse, meu irmão, começar a deixar realmente a sua vida experimentar essa realidade, deleitar-se-á no temor do Senhor. Hoje tem um jogo, Atlético e Cruzeiro. Eu não tenho nada contra futebol. Nada. Mas onde está o seu deleite? Nosso deleite, se não for o Senhor, nossa fé virou religião. Se o
seu deleite não for o Senhor, a coisa mais preciosa, nossa fé virou religião. E a nossa fé não é religião. Nossa fé é a nossa intimidade com Ele. Nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. Há um corinho muito antigo que diz assim: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ou Ele é tudo, ou Ele não é. Talvez coloque ali a música, pode ser Ele é tudo para mim, ou Jesus é tudo para mim, sabe? Não. Vamos chamar de novo a Márcia, porque a Márcia é lá das antigas e ninguém fala a idade dela, não precisa falar. Mas nós estamos quase disputando já. Não, vai chegar. Daqui uns 30 anos, pronto. Levante a mão do seu irmão. Coloque aí, Ele é tudo para mim. Ele é Jesus. Levante a mão do seu irmão. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Cristo é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Um para lá e um para cá. Cristo É tudo para mim. Cristo É tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. transformou minhas trevas em luz, meus pecados todos perdoou. Oh, não vês a alegria que brota em meu coração? Foi Jesus quem doou. Cristo é tudo pra mim. Cristo é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. É o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Mão sobre seu coração, cante. Tudo pra Pra mim. mim, Cristo é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Com a sua mão no coração, olhe para mim. Você acabou de cantar uma das mais belas canções que o Senhor quer ouvir. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Deleitar-se-á no temor do Senhor. O seu tesouro
é o temor do Senhor. É isso. Sua vida, sua intimidade, seu relacionamento com Ele. Mas quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, tinha o temor do Senhor na sua vida, mas acabou se desviando. Veio uma saudade, você está aqui hoje, mas hoje é o dia da sua reconciliação. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, não sei. Talvez você já tenha ouvido tantas vezes do Evangelho, mas até hoje não tomou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a sua oportunidade. Feche os seus olhos e vamos identificar com os milhares que estão aqui nesse templo e com milhões que nos assistem agora. Com os olhos fechados, só o Espírito de Deus andando entre nós. Fale comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu reconheço que sou um pobre, miserável pecador, mas eu quero ser salvo. Eu me arrependo dos meus pecados e eu abro meu coração. Entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero orar sozinho agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Por você que estava desviado, mas que hoje volta aos caminhos dele. Você que hoje quer ter esse encontro com Jesus de salvação, ou você que volta aos caminhos dele. Eu quero orar por você. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver sua mão erguida e quero orar por você. Você que hoje entrega seu coração a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Estou vendo essas mãos erguidas. Pode levantar a sua, bem alto. Não diga assim, semana que vem, a sua hora é agora. Desde aquelas pessoas que estão lá atrás, bem longe, bem longe, bem longe. Agora eu quero orar. Mas eu quero orar com você aqui à frente. Então eu pedi que todos vocês que levantaram as mãos, enquanto vamos continuar cantando essa mesma música, Cristo é tudo para mim, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por você aqui à frente agora. Deixe o seu lugar. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Faça como essa senhora. Venha para Ele. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Essa é a hora de Deus para você. Ninguém pode fazer isso por você. Este é o momento de Deus para a sua vida. Deixe o seu lugar e venha. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Esse é o momento do céu para a sua vida. Deixe seu lugar. Esta é a hora de Deus para você. Lá da segunda galeria, aqui do primeiro. Vem, vem, vem. É o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento de Deus para você. Deixe seu lugar e vem. Vem, vem, vem. Um momento. Eu estou vendo poucas pessoas. Fale com quem está ao seu lado. Não tenha constrangimento algum. A pessoa pode estar até com a Bíblia na mão, mas a Bíblia não está na vida dela. Quem sabe ele não teve esse encontro com o Senhor ainda. Esta é a hora de Deus. Esse é o momento mais glorioso da reunião, quando Jesus pode ver o fruto do seu penoso trabalho, trazendo salvação, trazendo a vida. Meus pastores, se aproximem para impor as mãos agora sobre os que estão aqui. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar é aqui, venha correndo. Igreja, estenda as mãos agora.
Senhor, na autoridade do nome de Jesus, desligamos destas vidas todo o poder das trevas, Senhor. Desligamos delas, ó Pai, todo o poder das trevas, e ligamos, ó Deus, com a Tua própria vida, estas vidas, para que a partir de agora, elas possam viver como filhos amados, queridos e perdoados pelo Senhor, em Teu nome, amém. Fiquem em pé vocês. Perto de você tem um pastor, ele vai te abraçar agora. Olhe para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair, nunca mais. Tudo será tão novo para vocês, tão novo que até uma nova família você vai ter. Chegue para cá. Eu não sei como é a sua família, mas hoje você recebe uma família que tem o temor do Senhor. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu quero que você vire para você conhecer a sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire, olha a sua família. Família, Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Bem-vinda, família de Deus. 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 Precioso. Vamos aplaudir.